Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Você já se perguntou se há alguma diferença entre o ensino no Fundamental 1 e no Fundamental 2 para o ensino de Geografia? Bem, é isso que eu pretendo trazer hoje nessa aula. Vamos tratar sobre aspectos característicos do ciclo 1 do ensino fundamental, no ensino da Geografia. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana, tudo legal? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear. É isso aí pessoal, e na aula de hoje nós iremos tratar do ensino e aprendizagem de Geografia no primeiro ciclo do ensino fundamental, tá bom? Então nós temos essa divisão entre Fundamental 1, né, e Fundamental 2, né, no qual, né, no Fundamental 1 nós temos apenas um docente ou uma docente, né, que vai tratar de assuntos, né, de assuntos relacionados a uma geografia, aos aspectos geográficos, né, próximos, né, mais do cotidiano da criança, né? E aí no Fundamental 2 há uma passagem, né, dessa aprendizagem, né, para o profissional, para o professor especialista, né? Então nós vamos tratar aqui um pouco dessa questão do ensino de geografia para o profissional, para os alunos então do primeiro ciclo do fundamental. Iniciamos sempre falando: olá, aluno de Facear, seja bem-vindo à aula de ensino de aprendizagem de geografia no primeiro ciclo do ensino fundamental. A geografia, nos anos iniciais do ensino fundamental, tem importante papel em construir referências espaciais a partir de uma alfabetização cartográfica que expande a relação natureza e sociedade. Vejam que um documento que norteia, né, que vai nortear o ensino, né, da geografia e tudo mais, são, no caso, desculpem pessoal, é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Ela tem como pressuposto, pessoal, a ideia de que para compreender o mundo em que se vive é preciso aprender sobre as distintas sociedades, tá? Dessa forma, né, nós iremos aprender a conhecer as diversas regiões, né, e a formação, né, das identidades, né, dessas identidades aí. E pessoal, dentro disso nós temos um pouco, né, das temáticas apresentadas, né, dentro do ensino de geografia, tá? Por exemplo, né, o sujeito em seu lugar, tá? Nós temos também dentro dessa questão do sujeito no seu lugar, nós temos como foco de aprendizado as noções de pertencimento e identidade. E dentro desse tema, nós temos os objetivos que serão abordados no ensino fundamental 1, que, né, a gente pode colocar ali que são 4, né? Ampliar as experiências das crianças com o espaço e o tempo, por meio de jogos e brincadeiras, proporcionando aprofundamento de conhecimento, né, dos estudantes sobre os mesmos e sua comunidade. Permitir que as crianças percebam, né, e compreendam a dinâmica de suas relações socio- e étnico-raciais, identificando-se, né, com a sua comunidade, respeitando os diferentes contextos socioculturais. Também estimular o desenvolvimento das relações espaciais, topológicas, né, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico. Também possibilitar que os estudantes construam sua identidade, né, valorizando as suas memórias e marcas do passado, né, vivenciadas em diferentes lugares, né, pessoal? Quando nós trabalhamos com o tema, né, conexões e escalas no
Fundamental 1, nós temos que trabalhar com foco de aprendizado, né, que é a articulação de diferentes espaços e escalas de análise, relações existentes entre os níveis locais e global. Com o objetivo, o objetivo do Fundamental 1, nós temos que pensar que é estimular os estudantes a compreenderem e estabelecerem interações entre sociedade, meio físico e meio natural, conduzir os alunos a estabelecerem a articulação de diferentes espaços, escalas de análise e relações existentes entre os níveis local e global, e promover a análise do que ocorre entre quaisquer elementos que constituem um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua totalidade, tá bom? Outro subtema importante da BNCC para a geografia é o mundo do trabalho, que traz como foco de aprendizado reflexões sobre atividades e funções socioeconômicas e o impacto das novas tecnologias, tá bom? Temos objetivos para Fundamental 1, levar os estudantes a uma reflexão sobre processos e técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade em diversos tempos. Já, outro objetivo é proporcionar uma análise de características de inúmeras atividades e suas funções socioeconômicas. Também temos como subtema formas de representação e pensamento espacial, tá? Nele nós temos o foco do aprendizado, ou como foco de aprendizado a ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Como objetivos do ensino fundamental, nós temos a condução aos estudantes por meio do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, que gradativamente passa a envolver outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, além de proporcionar a alfabetização cartográfica, iniciando com o domínio da leitura, a elaboração de mapas e gráficos, e ampliar as linguagens no estudo dos componentes, apresentando aos alunos fotografias, desenhos, imagens de satélites, entre outros. Também temos natureza, ambientes e qualidade de vida, como subtema. Este tem foco no aprendizado na articulação da geografia física e da geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físico-naturais do planeta Terra. Os objetivos do ensino fundamental 1 são desenvolver nos estudantes as noções relativas à percepção do meio físico-natural e de seus recursos, além de possibilitar que os estudantes reconheçam que as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em relação a inúmeras possibilidades de uso, quanto a impactos socioambientais. E esses são os subtemas, tá? Então, nós temos a natureza, ambientes e qualidade de vida, temos formas de representação e pensamento espacial, temos mundo do trabalho, temos conexões e escalas, o sujeito e seu lugar no mundo, tá? São esses os subtemas, tá bom? As 5 unidades temáticas que nós conseguimos identificar, ou foram apresentadas ou colocadas pela Base Comum Curricular Nacional, tá bom? Vamos lá para a geografia, tá bom, pessoal? Então, é através desse estudo que ocorre a aproximação dos estudantes em natureza, fazendo com que eles passem a observar e compreender seu ambiente. A disciplina de geografia, então, ela passou a ser ensinada por professores licenciados a partir da década de 40, com a inferência da escola francesa, de Vidal de Lablanc, tinha como meta abordar as relações do homem com a natureza de forma objetiva. A tendência da geografia e as correntes que delas se desdobraram foram chamadas de geografia tradicional, estudava-se a população, mas não a sociedade, os estabelecimentos humanos, mas não o processo de produção, ou seja, não se discutia as relações intrínsecas à sociedade, abstraindo assim o homem de seu caráter social. Em meados da década de 70, pretendia-se ensinar geografia neutra, onde os procedimentos didáticos adotados promoviam a descrição e memorização dos elementos que compõem as paisagens, sem espera
que os alunos, né, estabelecessem relações e analogias, né, ou generalizações também, pessoal. A partir dos anos 60, sob a influência das teorias marxistas, então surge uma tendência crítica à geografia tradicional, cujo conceito de preocupação passa, né, a serem as relações, ou passa a ser as relações. Eu acho que ficou melhor passa a ser ali, pessoal, não foi, desconsiderem esse serem, deixa o ser, né, quando vocês forem ler, é ser. Bom, as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza da produção do espaço geográfico. A partir dos anos 80, uma série de propostas curriculares foi voltada para o surgimento de quinta e oitava séries, o atual sexto a nono ano, propostas centradas em questões referentes a explicações econômicas e relações, né, de trabalho que se mostram, no geral, inadequadas para os alunos dessa etapa da escolaridade devido à sua complexidade. Uma das características fundamentais da produção acadêmica de geografia desde a última década é justamente a definição de abordagens que consideram as dimensões objetivas, portanto singulares, né, que a sociedade estabelece com a natureza. Uma geografia que não seja apenas centrada na descrição empírica das paisagens, que trabalhe junto às relações socioculturais da paisagem com os elementos físicos e biológicos que dela fazem parte. As sucessivas mudanças e debates em torno do objetivo, né, e método da geografia como ciências presentes no meio acadêmico tiveram repercussões diversas para o ensino fundamental. Positiva de certa forma, já que foi um estímulo para a inovação e a produção de novos modelos didáticos no espaço geográfico, que encontramos, né, as ações e consequências, né, econômicas, sociais, culturais e cotidianas envolvendo tanto o meio rural quanto o meio urbano. E negativos, pois a rápida incorporação das mudanças produzidas pelo meio acadêmico provocou a produção de inúmeras propostas didáticas descartadas a cada inovação conceitual, onde os professores, de modo geral, continuam ensinando geografia, apoiando-se apenas na descrição de fatos e livros didáticos. A geografia estuda as relações entre o processo histórico que regula a formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do espaço geográfico e da paisagem. O objetivo da geografia é explicar e compreender as relações entre a sociedade e a natureza e como ocorrem as apropriações desta por aquela. A geografia tem que trabalhar com diferentes noções espaciais e temporais, como os fenômenos sociais, culturais e naturais, que são características de cada paisagem, para permitir uma compreensão processual e dinâmica de sua constituição. No ensino fundamental é importante considerar quais as características da geografia mais adequadas para os alunos em relação à faixa etária em que se encontram e a capacidade que espera que eles desenvolvam. O estudo da geografia possibilita aos alunos a compreensão de sua posição no conjunto das relações da sociedade com a natureza, como e por que suas ações individuais e coletivas em relações, né, aos valores humanos ou à natureza têm consequências para si como para a sociedade. A maneira mais comum de ensinar geografia tem sido pelo discurso do professor ou pelo livro didático. É fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos possam conhecer e utilizar os procedimentos de problematização, observação, registros, documentação e pesquisas dos fenômenos sociais, culturais ou naturais que compõem as paisagens, o espaço geográfico, entre outras coisas. A paisagem local, o espaço vivido pelos alunos, deve ser o objeto de estudo ao longo dos primeiros ciclos. Estudar a paisagem local é aprender a observar e reconhecer os fenômenos que a definem e suas características, escrever e representar, comparar e construir explicações. Então, a questão do ensino ela é uma questão que deve ser trabalhada,
né, buscando a conceitualizar, né, aspectos geográficos e conceitos através das apresentações, né, de cada conceito, definindo então características, descrevendo e representando o que é colocado, né, na sua explicação como professor, buscando então paralelos, né, para que assim você possa construir explicações coerentes para seus alunos, né? Então, nos ciclos subsequentes, o ensino de geografia deve intensificar, né, ainda mais a compreensão por parte dos alunos, né, dos processos envolvidos na construção do espaço geográfico. A geografia, ao pretender, né, o estudo dos lugares, suas paisagens e territórios, tem buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação. É possível aprender geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental pela leitura dos autores brasileiros consagrados, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, entre outros, como também ali o Érico Veríssimo, né? E por que nós citamos, né, esses autores? Nós temos obras, por exemplo, ali de Jorge Amado, né, que vão contextualizar, né, e que foram inclusive reproduzidas na televisão, né, e que foram, né, foram reproduções, né, da sua visão de mundo, né, do que não é, né, e assim por diante. Isso acaba, né, nas suas produções, acaba colocando, como eu vou falar para vocês, acaba colocando esse autor, né, com um autor bem interessante para trabalhar aspectos históricos, né, porque históricos não, geográficos. Porque quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o País do Carnaval, né, a Dona Flor e seus dois maridos, são obras, né, Os Capitães de Areia, né, que, né, alguns desses viraram novelas, ele vai definir aspectos geográficos de cada localidade, ou da localidade onde, ou na qual ocorreu, né, o romance ou a história por ele contada. Tá? Então, Graciliano Ramos, né, Érico Veríssimo também, né, eles vão sendo construindo uma imagem no imaginário coletivo que vai levar à compreensão do sujeito, do indivíduo, através da leitura, né, do escrito do autor. O estudo da linguagem cartográfica, né, por sua vez, tem cada vez mais reafirmado, né, sua importância desde o início da escolaridade, contribuindo não apenas para que os alunos venham a compreender, né, e utilizam uma ferramenta básica da geografia. Os mapas, né, como também desenvolver, né, capacidades relativas de apresentação do espaço, né, e os objetivos gerais do ensino, né, de geografia para o ensino fundamental, né, a gente já apresentou ali aquelas temáticas segundo a BNCC, né, mas nós temos ali que refletir sobre o uso, né, do mapa no ensino de geografia, né, no ensino da geografia, né? Qual a importância desse recurso didático, né? A utilização do mapa, né, é uma maneira de aproximar o entendimento da realidade do aluno, né, do aluno com a sua realidade, né? Porque muitas vezes nós falamos, e eu falo, acredito que até nas outras formas nas outras disciplinas também, é muito importante que o aluno ele entenda do que nós estamos falando, porque nós vamos citando lugares que esse aluno nunca ouviu falar ou nunca esteve, né? Então nós temos que mostrar para ele, nós temos que, para facilitar o entendimento da sua realidade, né? E dessa forma a gente vai desenvolver no aluno o raciocínio geográfico,
considerando, né, no ato da leitura os elementos que acabam sendo indispensáveis para a sua leitura de mundo, né, a sua leitura, né, de mundo, a sua visão, né, por mais que ele nunca tenha ido, por exemplo, a Roma. É interessante que nós mostremos para ele, através dos mapas, onde fica, né, para que esse aluno, quando o professor de história, por exemplo, for trabalhar aspectos da Roma antiga, né, no qual se inicia ali com os etruscos, né, você tem os etruscos empurrando, iniciando um processo de dominação ali na Península Itálica, né, e ali depois de um tempo você tem o estabelecimento de Roma, né, da cidade de Roma, e aí Roma depois de um tempo ele vira o Império Romano e tudo mais, mas você tem que trazer isso para o seu aluno, mostrar esse aspecto geográfico que não é importante somente para a sua disciplina, mas esses aspectos serão de extrema relevância para, né, as demais disciplinas, tá? Então, possuir conhecimentos básicos da geografia é importante para a vida em sociedade, em particular para o desenvolvimento, né, das funções de cidadania, né. A seleção dos conteúdos de geografia para o ensino fundamental deve contemplar temáticas de relevância social, cuja compreensão por partes do aluno, né, se mostra essencial para a sua formação como cidadão. Os conteúdos selecionados devem, então, permitir o pleno desenvolvimento do papel de cada um na construção de uma identidade, né, com o lugar onde ele vive. Por isso que, geralmente, no primeiro, no segundo ano, né, até no terceiro ano, nós fazemos mapas, por exemplo, de sala de aula, né? Já fizeram, tem um mapinha, tem uma atividade bem legal, pega uma caixa de sapato, coloca um papel transparente por cima da caixa, e aí você pode fazer o aluno desenhar, né, onde o professor fica, onde o colega fica, e ele vai fazendo ali, né, ele desenha, né, só os pontinhos ali, ou risquinhos né, de onde ele está. E é legal que também você pode trabalhar uma maquete dentro da caixa de sapato, né? E aí a definição da sala, você trabalha primeiro, ele risca, daí você tira o papel e ele vai montar a sua maquete. E daí a partir daquilo ele vai desenvolvendo a sua noção espacial, né? Outra coisa é a questão das fotos. Você pode pedir para as famílias mandarem fotos, né, de lugares especiais, né? Sei lá, você mora na Bahia, né? Daí você vai lá e pega uma foto do Pelourinho, né? E aí mostra, você mora em Curitiba, daí vai pegar, sei lá, uma foto do Jardim Botânico. Mora em São Paulo, né? Daí você vai pegar uma foto lá, não sei, uma parte histórica de São Paulo, né? Você mora lá no Rio de Janeiro, vai pegar uma foto do Cadete, do Palácio do Cadete. Então você consegue estar trabalhando, mostrando para a criança esses aspectos regionais ou municipais, né? E a partir disso você vai construindo essa identidade local. Essa atividade que eu falei mostra, os pais vão mandar, e a partir daquilo você sabe o lugar onde a criança passou ou o lugar onde a criança viveu, a história da família você vai resgatando e vai ligando a criança com o ambiente, né? Outra coisa bacana é uma construção coletiva de uma maquete, né, de uma maquete do entorno da escola, né? Você pode fazer uma maquete da escola em si, né? E aí você constrói ali com caixas e caixa de fósforo, essas coisinhas assim, tá? E aí você constrói uma maquete do entorno da escola, sabe? E isso é bem legal porque a criança vai aprender a se situar, olha, minha rua é aqui, é do lado da escola, ó, minha rua é aqui, né? E bacana e tal, e socializem isso, né? Com os pais, né? Com as famílias, né? E é isso. Vamos lá. Outro critério importante na relação de conteúdos refere-se às categorias de análise da própria geografia. É importante delinear um trabalho a partir de algumas categorias consideradas essenciais: o espaço geográfico, paisagens, território e lugar. Os conteúdos a serem estudados podem, então, promover a compreensão, por sua parte,
né, por parte dos alunos, né, de como diferentes sociedades estabelecem relações sociais, políticas e culturais que resultam numa apropriação histórica, né, da natureza pela sociedade por meio das diferentes formas de organização do trabalho de perceber e sentir a natureza que está, né, nela, assim, que está nos rodeando, né? A sentir essa natureza e como ocorre então essa transformação, né? Utilizar corretamente os conceitos geográficos é muito importante, pois é através disso que a mobilização dos pensamentos, tanto espaciais, né, como geográficos, eles são aplicados, né, aos procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas. Os alunos eles podem reconhecer através disso as desigualdades dos usos, né, dos recursos naturais pela população mundial, o impacto da distribuição territorial, né, através das disputas geopolíticas, a desigualdade socioeconômica da população mundial, também em diferentes contextos, tanto urbano quanto rural. Desse modo, a aprendizagem da geografia favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial, né, e das diferenças entre os grupos, né, sociais, com base em princípios éticos, né, respeito à diversidade, combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza. Ela também estimula a capacidade, né, de empregar o raciocínio demográfico, né, geográfico, né, para pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC. Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados, né, por níveis de complexidade, embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais e que expressam, né, aspectos diferentes do lugar geográfico, território, lugar, região, natureza e paisagem. O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados, né, articuladamente com um processo, né, ou como um processo. Assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos, né? Do mesmo modo, os tempos, né, da natureza, né, não podem ser ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações, né, naturais que explicam, né, as atuais condições do meio físico natural. Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio das relações tempo-espaço representa um importante e desafiador processo na aprendizagem da geografia. Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição das informações e fatos do dia a dia, né, cujo significado restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas formas de ver o mundo e de compreender de maneira ampla e crítica as múltiplas relações que confirmam, a realidade de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica. Para dar conta desse desafio, o componente da geografia, né, segundo o BNCC, foi dividido em 5 unidades temáticas que foram apresentadas lá no início da nossa aula, né? Eu comentei com vocês de forma breve, né, de forma rápida, né, essas 5 unidades temáticas, né, comuns ao longo do ensino fundamental, né, mas apresentando características específicas, como eu apresentei para vocês, né, a questão do Fundamental 1, né, o foco é o mesmo, tá, o foco de objetivo é o mesmo, mas há mudanças dentro dos objetivos de cada ciclo, né? Então, né, ao longo do Fundamental, né, é uma progressão das habilidades que são colocadas.
Tá. Na unidade temática, então, o sujeito e seu lugar do mundo focalizam-se as noções de pertencimento e identidade, né? Como nós falamos, tem a unidade temática sujeito e seu lugar no mundo, né? No ensino fundamental dos iniciais, se busca ampliar as experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na educação infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana. Ao tratar do conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico importante para o processo de alfabetização cartográfica e aprendizagem com as várias linguagens, né? Além disso, pretende-se possibilitar que os estudantes construam sua identidade relacionando-se com o outro, né? Além de valorizarem as suas memórias e marcas do passado. Em continuidade do ensino fundamental, anos finais, né, procura-se então expandir o olhar, né, das relações do sujeito com contextos mais amplos. E em conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas. Lembrando que isso aqui a gente já abordou no início da nossa aula, tá, pessoal? Então, portanto, no decorrer do ensino fundamental, os alunos precisam compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivências e as interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio da geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua totalidade. Dessa maneira, desde o ensino fundamental anos iniciais, as crianças compreendem e estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. Em mundo do trabalho, abordam-se, né, do ensino fundamental anos iniciais, processos e as técnicas construtivas, né, e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais expressos em distintas cadeias produtivas. No ensino fundamental, anos finais, essa temática, né, ganha relevância e a gente vai tratar ela na próxima aula. A Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científica informacional e a urbanização devem ser associadas às alterações do mundo de trabalho também. Por sua vez, na unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial, além da ampliação gradativa na concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção de sentidos, né, então, no meio, né, sentidos na leitura de mundo, né, compreender as particularidades de cada linguagem, em suas potencialidades, em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos de linguagens não como verdades, mas como possibilidades, né. No ensino fundamental, anos finais, nós vamos ver isso mais para frente, essa questão de trabalhar com mapas e tudo mais. Na unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, busca-se a unidade de Geografia, articulando Geografia Física e Geografia Humana, com destaque para a discussão dos processos físicos naturais, né, do planeta Terra, né, e quando nós falamos de anos iniciais, destacam-se noções relativas à percepção, né, do meio físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma, né, as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em relações às inúmeras possibilidades de uso, ao transformá-la, né, em recursos, quanto aos impactos socioambientais dela provenientes. Quando a gente vai falar dos anos finais, né, na próxima aula, não vou entrar nessa questão. Em todas essas unidades destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania e a ampliação de conhecimentos da geografia diante de situações e problemas de vida cotidiana, tais como estabelecer regras de convivência,
na escola e na comunidade, além da discussão de propostas de ampliação de espaços públicos e propor ações de intervenção na realidade, tudo visando a melhoria da coletividade e do bem comum. No ensino fundamental, anos iniciais, a criança deve ser desafiada e reconhecer, além de comparar realidades de diversos lugares de vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais, e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais, né? Dessa maneira, possibilita-se, o entendimento do que é geografia com base nas práticas espaciais, que dizem respeito às ações espacialmente localizadas, de cada indivíduo, considerando como agente social concreto este indivíduo, observar e analisar essas ações visando a interesses individuais, práticas espaciais. Espera-se que os alunos estabeleçam relações de alteridade e de modo de vida em diferentes tempos. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, E na próxima aula vamos trabalhar com o segundo ciclo, tá? Então, nós trabalhamos com o ciclo inicial, vamos trabalhar então com o ciclo final, tá bom? E é isso. A nossa aula, então, ela se dividiu com os eixos temáticos da BNCC, nós já vimos, então, já trabalhamos com o documento dos PCN, de geografia, que são uma orientação, da nossa Constituição de 88 e da reforçada na LDB 9394 de 96. E hoje, e daí nós temos os PCNs, aprovados ali em 98, o PCN de Geografia, e hoje nós trabalhamos com a BNCC, que é esse documento, que rege, inclusive, os planos de ensino, de nós, para nós, professores, durante a construção das nossas aulas, É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!